Você estuda para vários tipos de concursos diferentes, mas não consegue a aprovação? Você anda se sentindo meio perdida, meio perdido nos estudos, sabe? Meio sem direção? Pode ser que você esteja cometendo um erro que muitos concurseiros cometem, às vezes até pensando que estão fazendo certo, mas que isso pode te custar meses ou talvez até anos até a sua aprovação. Se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior, servidor do TRT da Primeira Região, e junto do meu amigo Diego a gente vai conversar sobre esses assuntos logo depois da vinheta. Essa questão dos erros, e aí, em especial alguns são bem marcantes, assim, o pessoal pode confirmar isso. Por exemplo, o lance de você estudar para todos os concursos que abrem, tá? É muito comum, né, no imaginário das pessoas, principalmente quando a gente está começando a estudar, né? Ou, às vezes, até quando a gente já está estudando há algum tempo, mas a gente tem contato com pessoas que nunca estudaram para concurso, né? E aí meio que recomendam isso para a gente. Porque, assim, no senso comum até faz algum sentido, percebe? Porque, né, no primeiro momento você pensa o quê? Não, quanto mais concursos eu fizer, né, maior a minha chance de ser aprovado em alguns, já que matematicamente eu vou estar me expondo a um número maior de oportunidades, então eu vou, né, ser aprovado mais rápido, com mais chance. Então a ideia do senso comum é essa. Só que isso muda um pouco na prática, por quê? Pelo motivo que a gente sempre comenta aqui, né? Dependendo do quão contrastante for o seu último concurso e o seu próximo, né? O estudo para o próximo não vai aproveitar em nada ou em muito pouco o estudo do último, percebe? Então, por exemplo, se você fez uma prova para o Tribunal de Justiça do Amazonas, e aí logo depois você vai fazer uma prova para bancário do Banco do Brasil, por exemplo, um agente bancário do Banco do Brasil, você não vai aproveitar nada, porque no Banco do Brasil não vai cair constitucional, administrativo, sabe? Se muito, raciocínio lógico, eu também nem tenho certeza se cai ou não. Mas, enfim, então não é uma coisa tão preto no branco assim, pessoal, percebe? Às vezes a nossa impressão de que a gente distribuir inscrição para todos os concursos vai fazer a gente ser aprovado mais rápido, isso não necessariamente é verdade, tá? Porque não aproveita o acúmulo do conhecimento que a gente vem tendo. Isso aí. Isso não deixa de ser um outro erro que as pessoas cometem, que é você acabar estudando, às vezes, pelo senso comum, né? Você estudar sem estratégia, meio que de uma forma geral. Então, às vezes, tem muita gente que está se esforçando, está até estudando todo dia, mas acaba sentindo que não está saindo do lugar. E nesse contexto, às vezes, não é nem a falta de esforço, né? Às vezes é uma falta de direção, uma falta de uma estratégia correta. Assim, só, sei lá, eu vou contar uma história aqui que às vezes pode parecer não ter a ver, mas quem é um pouco mais velho deve lembrar que em algum passado distante existiam locadoras de vídeo. E, assim, eu sou um cara nerd que gosta de desenho japonês e outras coisas, e lá em Campo Grande, em uma época onde a internet não era tão disseminada assim, existia uma locadora de anime, que, na verdade, tinha um monte de fita pirata lá de desenho japonês, né, para você alugar. Aí eu fui lá, indicado, não lembro se foi até pelo Diego, ou então por outro amigo do nosso grupo, alguma coisa assim que me indicou, e eu fui andando até lá, lá em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Só que eu não sabia, eu estava meio perdido. Eu fui andando e tal, pensei, tá, sei onde é. Só que na hora de voltar, eu não lembrava o caminho, então eu fiquei perdido. Aí eu, sei lá, se eu demorei 20 minutos para ir, eu demorei parada de quase 2 horas para eu conseguir voltar, porque eu ficava rodando e chegava no mesmo lugar. Aí eu lembro que toda hora eu sempre parava num lugar que tinha uma igreja, só que eu não conhecia direito. Eu voltava, até eu chegava numa igreja e voltava. Aí o que aconteceu? No final das contas, eu estava o tempo inteiro perto de onde eu queria voltar, só que eu não sabia o caminho, então eu acabava voltando, eu saía do caminho o tempo todo. Então, dentro desse contexto, às vezes com estudo, pode ser parecido. Se você não sabe a direção e você meio que sai andando a esmo,
no final, às vezes, você pode acabar se cansando, como foi meu caso, mas acabar não chegando, sabe, ao destino que você quer. Então, às vezes, dentro de um contexto desse, quando você não tem uma estratégia, às vezes você pode até estar indo pelo caminho certo, mas como às vezes você não tem um mapa ali na sua mão, então algum GPS, muitas vezes você acaba não sabendo disso, você não sabe, e você acaba, às vezes, se desviando daquele caminho. Isso junta, às vezes, até um pouco aquele contexto de, sei lá, você ter um material, ficar se enchendo de material. Às vezes você já está indo pelo caminho certo, mas daqui a pouco você tem um feeling, porque concurseiro passa por muitos vai e vem, muitos altos e baixos psicológicos. Então, às vezes, de repente, você está numa bad, você pensa que você está no caminho errado, daqui a pouco você desvia e, na verdade, você estava indo pelo caminho certo, enfim, mais ou menos como essa história que eu contei. Então, você estudando com estratégia, você acaba não jogando energia fora, você acaba conseguindo focar. Além disso que o Júnior comentou aí, eu lembro de uma situação na época que eu estava na defensoria, e tinha um estagiário lá, hoje em dia ele é até advogado já, mas tinha um estagiário lá que estava prestando concurso, né? Na época eu já era concursado da defensoria, ele estava prestando concurso e tal, né? Até porque eu sempre enchi muito o saco da galera para poder ir estudando e tal, né? E porque, né, sabia o quanto que isso tem o poder de mudar a vida das pessoas, então os meus estagiários sempre sofreram comigo, ali pegando no pé de todo mundo para estudar. E ele era um desses que começou a estudar, só que em um determinado momento ele falou para mim o seguinte: olha, Diego, eu fiz a prova tal, e na hora da prova eu me embananei e tudo mais. E aí, conversando com ele, vendo como que ele tinha feito, como que ele tinha elaborado as coisas, ele me falou uma coisa que é meio chocante, assim. Ele falou, olha, eu não faço muitas questões, né? Não resolvo muitas questões, porque, sei lá, eu fico... E assim, pro mérito dele, ele foi até sincero na questão, né? Eu fico meio preocupado de fazer as questões ali e descobrir que eu não estou tão bem quanto eu achava que estava. E eu achei interessante ele falar isso e dessa maneira, porque ele conseguiu verbalizar uma coisa que às vezes a gente pensa, mas ou sente, mas não tão para o lado racional, que é essa preocupação, sabe? E aí, pessoal, um outro mantra nosso aqui no site é: se você não fez questões, você não estudou. De verdade. Não adianta falar que você não estudou, porque não foi o caso. Fazer questão é uma coisa indispensável para todas as provas que você for fazer, de verdade mesmo, sabe? E depois, com o tempo passando e tal, conversando cada vez com mais gente, depois, quando a gente começou o podcast, o site, o canal, etc., eu fui vendo que isso é uma coisa mais comum do que eu imaginava até então, essa preocupação, sabe? Só que, assim, eu entendo isso, eu já passei por isso também, mas o que pode tentar neutralizar, o que funcionou para mim, já funcionou para algumas outras pessoas também, é a gente pensar o seguinte, olha, a hora de errar é exatamente agora. Então, a hora de descobrir se eventualmente eu ainda não estou tão preparado quanto deveria, é agora, sabe? Não é para descobrir lá na hora que for fazer a prova, quando sair o gabarito. Entende? Então, fazer questão é o tipo de coisa que é absolutamente indispensável, sabe? A gente fala sobre esse tipo de coisa no Mira também. Em um dos módulos, a gente fala só sobre a parte de preparação do psicológico, porque essa parte também entra muito no psicológico. O medo, né? E essa é a palavra, medo mesmo. O medo de chegar num simulado, por exemplo, e se dar conta de que você ainda não está tão bem quanto você achou que estava, ou quanto você acha que deveria estar, sabe? Isso daí é muito a parte psicológica da coisa. As coisas não saíram como você queria, você não foi tão bem na prova, né? Você não pode simplesmente sentar. É claro que você vai ficar mal, mas você não pode só sentar e desistir. Você tem que ter o
seu tempo de luto ali, de ficar triste, mas tão rápido quanto possível voltar para os trilhos e continuar em frente. Isso também é a parte psicológica. E ninguém nunca preparou a gente para esse tipo de coisa quando a gente estudava. Então, é o tipo de coisa que faz falta, né? Porque a gente bem estruturado e sabendo o que nos espera, sabe? A gente não vai ser pego de surpresa. Essa que é a ideia. Então, a parte mental da coisa é o que a gente costuma brincar, que é quando a gente amola o machado, né? Uma vez salvo me engano, o Júnior estava até comigo, um professor contou uma história para a gente que eu achei interessante, né? Falando sobre, em resumo, né? Um lenhador que cortava muitas árvores no dia, era muito proficiente na sua profissão ali, e ele queria aumentar a quantidade de árvores que ele cortava, e todo dia ele acordava mais cedo, e mais cedo, e mais cedo, só que ele ia vendo a quantidade diária diminuindo em vez de aumentando, né? E isso foi uma coisa que ele ficou preocupado, e aí quando ele foi conversar com alguém mais experiente, né, que ele falou, pô, cara, eu não sei mais o que eu faço, sabe? Todo dia eu acordo mais cedo, e em vez da minha produção aumentar, ela está diminuindo. E aí o lenhador mais experiente chegou para ele e falou, tudo bem, você está acordando mais cedo, você está indo dormir mais tarde, mas quanto tempo você separou para amolar o seu machado? Entende onde a gente quer chegar? A parte psicológica da coisa não é necessariamente o cortar da árvore em si, mas é tão importante quanto. É como se fosse amolar o machado, sabe? É uma coisa que gravita ali em torno do seu estudo. Não diretamente é o estudo, mas é tão importante quanto. Uma coisa até em relação ao que você falou aí também dos simulados, né? Simulados, questões, eles servem não só para você ver todos os seus pontos fortes, todos os seus pontos fracos, mas também, inclusive, para você calibrar o seu emocional também. Porque dentro desse contexto você consegue ver se você errou uma questão, se você está nervoso, se você errou uma questão porque você, às vezes, está desatento na hora de fazer, se você está com pressa. Aí, nesse contexto, você consegue realmente ver se é tanto algum problema de nervosismo quanto se é algum problema de falta de conhecimento de alguma matéria. Então, com isso, você vai conseguindo elaborar estratégias para conseguir meio que acabar com cada um dos seus pontos fracos, sejam os relacionados às matérias em si, sejam os relacionados ao contexto psicológico também, né? As questões e simulados, eles são importantes para essas duas questões. Independente do que vocês precisarem, podem contar com a gente, então comentem nos vídeos, sabe? Comentem nos posts, que a gente sempre lê um a um e responde um a um individualmente, de verdade. Então, como sempre, obrigado aí pela companhia, obrigado pelo carinho, e qualquer coisa é só mandar uma mensagem pra gente. Tamo junto, um abração, até a próxima.